Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa comunidade de emagrecimento sistêmico. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que talvez pareça estranha no primeiro momento, que é a seguinte: será que alguma parte de você tem medo de emagrecer? Talvez conscientemente você diga: claro que não, né, Fábio? Eu quero emagrecer. Eu quero me sentir melhor, eu quero vestir as minhas roupas, eu quero ter mais disposição, eu quero gostar mais do meu corpo. E tudo isso pode sim ser verdadeiro. Mas dentro de nós existe sempre uma parte que tem uma outra vontade. Às vezes, uma parte quer emagrecer, mas outra parte tem medo do que pode acontecer quando esse emagrecimento vier. É sobre essas partes mais escondidas, mais inconscientes, que eu quero falar com você hoje. Muitas mulheres não têm medo do emagrecimento em si. Elas têm medo do que emagrecer pode representar. Medo de aparecer mais, medo de ser mais vista, medo de chamar atenção, medo de despertar olhares, medo de ser desejada, de ser criticada, de ser comparada, de se sentir vulnerável, de não saber sustentar essa nova versão de si mesma. E quando existe medo, o corpo pode tentar se proteger, mesmo que essa proteção venha através do peso. Talvez você já tenha vivido isso. Você começa bem a dieta, super feliz, motivada, dizendo agora vai. Você se organiza, vai ao supermercado, prepara suas marmitas, se matricula na academia, começa a comer melhor, sente mais disposição, começa a perceber os resultados, a roupa vai ficando mais folgada, as pessoas começam a comentar que você emagreceu e de repente algo muda. Você começa a perder o ritmo, volta a comer mais, sente mais vontade de doce, perde a constância, fica ansiosa, começa a se sabotar e depois você pensa: eu não acredito, eu estraguei tudo de novo. Ah, eu não tenho força de vontade, eu nunca consigo ir até o fim. Dou um passo para frente, 2 passos para trás. Mas talvez não seja apenas falta de força de vontade. Talvez quando você começa a emagrecer, uma parte sua se assusta, porque emagrecer também pode significar sair do esconderijo. E para algumas mulheres, ser vista não foi uma experiência segura. Talvez você tenha sido criticada pelo corpo, talvez tenha ouvido comentários na infância ou na adolescência sobre o seu peso, sobre a sua aparência. Talvez tenha sido comparada com outras mulheres, talvez tenha sentido vergonha de aparecer em público, porque um dia, quando você foi falar, você foi humilhada, ridicularizada. Talvez tenha sido julgada quando estava mais bonita, mais arrumada ou mais confiante. Ouviu comentários do tipo: mulher bonita é vulgar, destrói casamentos. Ou talvez você tenha sofrido um abuso ou alguma mulher do seu sistema sofreu e a sua mente gravou que ser mulher é ser vulnerável. Então, é melhor se esconder atrás da gordura. Talvez tenha vivido situações em que o olhar do outro foi invasivo, pesado ou ameaçador. E quando isso acontece, o inconsciente pode fazer uma associação. Se eu aparecer, eu corro risco. Se eu for vista, eu posso ser ferida. Se eu emagrecer, vão olhar mais para mim. Se eu me sentir bonita, posso incomodar. Se eu ocupar o meu lugar, eu posso ser rejeitada. Se eu chamar a atenção dos homens, posso ser abusada. Se eu for bonita, vão achar que eu sou vulgar. Se me observarem, vão me criticar, vão me humilhar, vão me julgar. Então, o corpo, quando acessa essas informações inconscientes, ele se esconde de novo, ele se protege atrás da gordura, ele engorda, ele fica maior, fica mais pesado, fica mais escondido, fica como uma camada de proteção. É aqui que eu quero que você escute com muito carinho. Isso não significa que você escolheu engordar conscientemente. Significa que o corpo ele pode ter encontrado uma forma de proteger uma parte que não se sentia segura. Por isso, no emagrecimento sistêmico, nós não olhamos apenas para a comida. Nós olhamos para o corpo como uma linguagem. E assim, sempre perguntamos:
o que esse corpo está tentando proteger. Às vezes, ele protege uma menina que foi criticada, às vezes protege uma adolescente que sentiu vergonha, às vezes protege uma mulher que foi rejeitada, às vezes protege alguém que teve medo de ser desejada, protege a mulher que foi abusada, protege a mulher que foi julgada por ser bonita. Às vezes, protege uma parte sua que aprendeu que aparecer era perigoso. E se essa parte não for vista com cuidado, ela pode continuar sabotando todos os seus esforços. Não adianta apenas fazer dieta, ter disciplina, quando dentro existe medo. Não adianta apenas controlar o prato, se inconscientemente emagrecer parece para você uma ameaça. Não adianta apenas contar as calorias, se parte sua acredita que ficar mais leve pode te deixar exposta demais. É por isso que tantas mulheres dizem, eu sei o que fazer, mas não consigo sustentar. Elas sabem o que comer, sabem que precisam se cuidar, que precisam ter constância, sabem sobre os excessos que fazem mal, mas existe algo mais profundo puxando para trás. E esse algo precisa ser escutado. Talvez você não tenha medo de emagrecer, talvez você tenha medo de ser vista sem a proteção do peso. Talvez você tenha medo de se sentir bonita e depois ser rejeitada. Talvez você tenha medo de despertar desejo e não saber lidar com isso. Talvez você tenha medo de receber elogios, medo de incomodar outras pessoas com a sua mudança. Nem sempre o sistema ao nosso redor está preparado para as nossas mudanças. Às vezes, quando uma mulher começa a se cuidar, algumas pessoas estranham, começam a criticar, começam a desejar que ela volte ao padrão anterior. Quando ela começa a aparecer, algumas pessoas tentam puxá-la de volta para o lugar antigo. E aí, inconscientemente, ela pode pensar, melhor eu não mudar tanto, melhor eu continuar como eu estou, melhor eu não chamar atenção, melhor eu não incomodar. Pense sobre isso com carinho e me responda, até quando você vai precisar se esconder para se sentir segura? Talvez o peso tenha sido uma proteção em algum momento, te ajudou a não aparecer tanto. Talvez ele tenha te dado uma sensação de distância, ele tenha sido uma forma de evitar olhares, tenha sido uma maneira de não entrar em contato com a própria feminilidade, com o próprio desejo, com o próprio corpo. Então, entenda que a proteção que um dia fez sentido pode estar impedindo você de viver a leveza que você deseja. E talvez agora seja o momento de construir uma segurança nova. Uma segurança que não dependa de se esconder. Uma segurança que vem de dentro. E isso exige cura emocional. Exige olhar para as partes suas que ainda têm medo. Medo de julgamento, de rejeição, de exposição, de desejo, de críticas, de não ser aceita. Então hoje eu quero te convidar a fazer algumas perguntas com calma. Reflita e responda com sinceridade para você. O que eu acredito que pode acontecer se eu emagrecer? Quem eu posso incomodar se eu mudar? Que olhares eu tenho medo de receber? Em que fase da minha vida eu comecei a sentir que aparecer era perigoso? O que o meu corpo está tentando evitar quando mantém esse peso? Essas perguntas podem tocar lugares profundos e você talvez não tenha todas essas respostas e está tudo bem. Você pode começar dizendo internamente para o seu corpo, eu vejo o seu medo. Eu entendo que você tentou me proteger, mas agora eu posso aprender a me sentir segura de outro jeito. Eu posso aparecer aos poucos. Eu posso ser vista sem me abandonar. Eu posso emagrecer sem me colocar em perigo. Esse é um caminho de escuta. Então, aprenda a se escutar e você vai encontrar as respostas que você precisa. Então, para finalizar, eu quero deixar uma frase para você levar para a sua semana. Diga, eu posso ser vista com segurança. Eu não preciso me esconder para pertencer. E repita essa frase com calma.
Eu posso ser vista com segurança. Eu não preciso me esconder para pertencer. E se fizer sentido para você, escreva aqui nos comentários o que mais te tocou nesse tema. O medo de ser vista? O medo de ser julgada? O medo de não conseguir sustentar uma nova versão de você? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Continue aqui na comunidade. Toda semana eu vou aprofundar com você as raízes emocionais e sistêmicas do peso para te ajudar a se entender melhor, fortalecer esse processo de emagrecimento e perceber que essa caminhada não precisa ser feita sozinha. Te espero no nosso próximo vídeo.